A tentação no deserto. A jornada de Jesus. Era uma manhã abafada e silenciosa, quando Jesus, guiado pelo Espírito, deixou a aldeia onde morava. Ele sentia uma paz imensa dentro de si, mas ao mesmo tempo sabia que estava prestes a enfrentar uma provação que mudaria tudo. Era tempo de deserto, tempo de solitude. No horizonte, as montanhas pareciam distantes e intocáveis, mas sua missão o chamava para aquele caminho. Jesus caminhou em direção ao deserto, um lugar sem vida, sem conforto, um vazio sem fim. O vento quente e seco batia em seu rosto, como se o próprio deserto o desafiasse. Seus pés, calçados com sandálias simples, afundavam ligeiramente na areia quente, e o calor logo começou a consumir sua força. Mas ele não parou. Algo em seu coração dizia que a jornada estava apenas começando. Ao cair da noite, Jesus montou um abrigo improvisado com pedras e ramos secos, e ali ficou, meditando sobre o que estava por vir. Durante 40 dias e 40 noites, ele se dedicaria à oração e ao jejum. O corpo humano, por mais forte que fosse, não poderia resistir por muito tempo a essa privação. E, com o passar dos dias, o corpo de Jesus começou a sofrer. A fome, a sede e o cansaço eram imensos, mas ele sabia que aquele era o caminho da preparação para a sua missão. No 30º dia, a solidão tornou-se insuportável. Jesus já não sabia o que era real e o que era apenas a sua mente lutando contra o desespero. Mas ele não fraquejou. Seus olhos estavam voltados para Deus e seu espírito permanecia firme, mesmo quando seu corpo clamava por descanso. Foi no 40º dia, quando sua força parecia ter se esgotado, que o diabo apareceu. Não como uma figura monstruosa, mas como uma sombra disfarçada, envolta em névoa e silêncio. O tentador apareceu diante de Jesus, sorrindo com um brilho sinistro nos olhos. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A voz do diabo soava suave, mas com uma malícia sutil, testando o limite de Jesus. Jesus olhou para as pedras ao seu redor. O deserto estava vazio e a fome queimava em seu estômago. Mas ele sabia que não era apenas o corpo que estava sendo desafiado. Sua missão estava sendo posta à prova. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus respondeu com firmeza, sua voz forte e cheia de autoridade. O diabo, ao ouvir isso, recuou por um momento, tentando buscar outra forma de tentar Jesus. O tentador então o levou para o alto da cidade santa, para o topo de um grande templo. De lá, a vista era impressionante, com os edifícios dourados e os templos reluzindo à luz do sol. O diabo olhou nos olhos de Jesus, tentando se aproveitar da sua vulnerabilidade. Se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. O tentador falou como se tivesse a chave para a verdadeira força de Jesus. Jesus olhou profundamente nos olhos do diabo, sem medo, sem dúvida. Ele conhecia as Escrituras, e sua fé era inabalável. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. A voz de Jesus era clara, e sua autoridade reverberou pela atmosfera como um trovão distante. O diabo, frustrado, levou Jesus a um alto monte, onde os dois puderam ver todos os reinos do mundo se estendendo abaixo. O diabo sorriu mais uma vez, agora com um brilho de vitória nos olhos. Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Ele disse, seu tom de voz suave, quase sedutor. Todos os reinos do mundo, toda a glória e o poder estão ao seu alcance. Basta apenas me adorar. Jesus, sem hesitar, olhou para o diabo, e uma expressão de compaixão passou por seu rosto, como se ele visse através da mentira que o tentador tentava tecer. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele servirás. A voz de Jesus era como o som de um rio impetuoso, derrubando todas as barreiras de escuridão. E naquele momento, o diabo desapareceu, como uma sombra que se dissipa diante da luz. Jesus ficou ali, em pé no alto da montanha, olhando para o horizonte. O céu começava a clarear,
e ele sentiu a presença de Deus mais forte do que nunca. Seus anjos apareceram, trazendo-lhe alívio, oferecendo-lhe pão e água, restaurando-lhe as forças. Jesus não havia cedido. Ele havia resistido às tentações e saído vitorioso. Mas o diabo não desistiria tão facilmente. Ele sabia que essa era apenas uma batalha, e não a guerra. Jesus olhou para o horizonte, sabendo que muitos mais desafios viriam, mas ele estava preparado. Com o coração firme, Jesus desceu a montanha e retornou à vida pública. Sua missão estava apenas começando, mas agora ele estava pronto. Ele sabia que a tentação no deserto havia sido uma preparação, um momento de fortalecimento espiritual para o que estava por vir. As palavras de Satanás, suas ofertas de poder e glória, haviam sido rejeitadas, mas o Espírito de Jesus estava mais forte do que nunca. Ele não buscava o poder deste mundo, mas sim o reino de Deus, e estava determinado a cumpri-lo, por mais difícil que fosse o caminho. O deserto havia sido a sua escola, o lugar onde ele havia aprendido a resistir ao mal, a confiar em Deus e a seguir sua vontade sem hesitar. Agora, com o coração e a alma renovados, Jesus estava pronto para começar sua jornada de pregação, cura e salvação. Ele sabia que o caminho seria árduo, mas não havia mais dúvidas em sua mente. A guerra estava apenas começando, mas Jesus, fortalecido no espírito, estava mais que pronto para enfrentar o que viesse.